Você já viu por aí uma mesa de doces finos? Pois é, e paira no ar essa dúvida, né? Essas peças que vão os doces em cima, são da confeiteira? Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Já não esquece de colocar aí o seu curtir e compartilhar e seguir aqui o canal, né? A gente tá tentando chegar em 100 mil pessoas e quem sabe você me ajuda, combinado? Quando eu comecei no mercado de doces finos lá no ano de 2008, né, foi uma dúvida para mim se essas peças deveriam ser minhas ou não. E bom, eu não vou te responder isso ainda, mas eu deixa eu te explicar um pouquinho sobre o contexto deste material que vai numa mesa de doces finos, tá bom? E por que ele é tão importante, né? A gente costuma dizer que a mesa dos doces, ela é a segunda noiva. Isso significa que as pessoas vão para uma festa esperando ver a noiva e em seguida as pessoas querem ver a mesa de doces finos. E a composição da mesa de doces finos, ela é um trabalho feito em conjunto por vários profissionais, não apenas a confeiteira como a gente tende a achar que é. A confeiteira, ela é responsável pelos doces e por algumas coisinhas mais a gente já chega lá, tá? Já volto na confeiteira, fica aqui comigo, mas também é responsável pela mesa dos doces finos. O decorador, porque muitas vezes a mesa propriamente dito é do decorador, as flores são do decorador ou da floricultura, porque nem sempre ambas pessoas fazem a mesma função, muitas vezes sim, mas às vezes não. Então às vezes a flor é da floricultura, mas o projeto da decoração é do decorador, tem essas nuances aí mais específicas no mercado de eventos. Há um trabalho de iluminação, que é um trabalho que é quase invisível, mas essencial. A gente esquece desse trabalho, mas uma mesa de doces abandonada no canto sem luz não tem a mesma força que uma mesa que tem uma luz ali direcionada, estratégica, muitas vezes assim iluminando. Se tem um bolo, por exemplo, no meio, tem que estar em cima do bolo. Então existe um trabalho de iluminação e existe também o trabalho do fotógrafo e também do videomaker, mas principalmente do fotógrafo, que é quem vai registrar essa mesa de doces montada. Então, todo mundo precisa trabalhar em conjunto. Por trás, nos bastidores, a gente tem o cerimonialista, a gente tem o organizador de eventos, que é quem vai definir o cronograma de horário, quem é responsável por cada coisa, e tudo tem que estar alinhado. Uma vez eu fiz uma festa, as peças eram minhas, já vou chegar lá se você precisa ter ou não, mas eu sempre tive, já vou chegar lá para te explicar por quê, que eu cheguei para montar a mesa porque a cliente tinha escolhido, acho que era uma festa de 15 anos, mas pode ter sido um casamento, não tenho certeza, que a cliente escolheu comigo as peças douradas, que são peças muito bonitas que eu tenho. Quando eu cheguei para montar a mesa, toda a decoração dela, os vasos de flores, tudo na mesa era prata. Então você vê que é uma conversa em conjunto. Ali foi uma grande lição para mim. Eu não tinha como trocar, mas não naquele momento. Mas a partir dali eu entendi que questionar todos os detalhes da decoração num fechamento de reunião, num pré-casamento, num pré-evento é essencial para que toda a festa fique harmônica. Mas enfim, esse foi um caso, aconteceu, a gente segue a vida e aí a partir dali eu passei a tomar mais cuidado quanto a isso. Bom, quando eu fiz meu primeiro casamento lá em 2008, eu não tinha a menor ideia, nem me passou pela cabeça que as peças dos doces poderiam ser minhas. A sorte é que eu sempre fui meio safa, né? Então eu tava na reunião com aquela cliente e eu joguei um verde colimaduro, né? Falei pra ela alguma coisa do tipo, e esse material da mesa dos doces, né? O que você tá pensando? Joguei uma pergunta mais ou menos assim e ela falou, o que você tem de material para mim? Eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho nada, né? Aí eu falei para ela, então, talvez vidros? Ela, pode ser, o que você tiver. Resultado, eu cobrei por aquela montagem e com o dinheiro que eu peguei daquela montagem, que na época, estamos falando de 2008, deve ter sido uns, sei lá, R$150 que eu cobrei por isso, eu gastei uns R$200 em vidros para poder montar a mesa dos doces dela. E ainda compensou, porque depois eu loquei muitas e muitas vezes esse material, até hoje eu tenho um ou outro material daquela vez. Então, beleza, a minha parte eu fiz e funcionou.
funcionou muito bem. Só que o que que acontece? Eu passei depois, quando eu virei professora, né, eu passei a entender o mercado brasileiro como um todo. Então já acalma seu coração, porque via de regra, na maioria das cidades, as peças que decoram a mesa dos doces não são da confeiteira, são do decorador, do próprio restaurante ou do cerimonialista, tá? Então, normalmente, essa composição do material não é da confeiteira em 90% do nosso Brasilzão. Aqui na minha cidade, que é Curitiba, as peças são da confeiteira, é uma questão cultural aqui da minha cidade que não começou comigo, começou com as confeiteiras mais antigas, porque eu acho que Curitiba e Brasília são as cidades precursoras de mesas de doce do Brasil. Então, acho que acabou que quem começou e deu a regra ditou aí o caminho e hoje é assim que é. São pouquíssimos restaurantes aqui em Curitiba que têm as peças para decorar a mesa dos doces, pouquíssimos existem, mas são poucos. E decorador também são pouquíssimos os que tem, então fica a cargo da confeiteira. Então eu vou falar para você sobre as duas situações. Quando as peças devem ser da confeiteira e quando não devem, para você tomar o melhor posicionamento seu dentro da confeitaria. Numa cidade como a minha, que não é a única do Brasil que precisa que a confeiteira seja a portadora desse material, você não precisa ter esse material para começar na confeitaria. Você pode começar alocando esse material de casas especializadas em locação para buffets e restaurantes. Normalmente nas mesmas cidades onde a confeiteira tem essa responsabilidade, existem muitas opções de locação, tá? Então você vai procurar essa pessoa, né? Essas empresas da sua cidade, aqui em Curitiba tem várias, e você vai cotar quanto custa para alugar 10 peças, 20 peças, 30 peças. Quando você for fazer uma degustação e um orçamento, você vai incluir o valor que você vai pagar, mais ou menos, tá? Então pode ser que você até no dia saia um pouquinho no prejuízo, pode ser que no dia você saia um pouquinho no lucro, porque às vezes na hora de locar a gente já tem que mudar um pouquinho as quantidades de material de acordo com o tamanho da peça, e isso pode dar uma variação de valores, é um risco que você assume, mas eu acho que é um risco que você tem que fazer de forma calculada, tá? Então, se você vai gastar R$400 para alocar as peças, você vai ter que cobrar dessa cliente uns R$400. Não dá para cobrar muito mais do que isso, se o material nem é seu, porque primeiro que você não tem muito controle sobre o que vai estar disponível, sobre o que não vai estar disponível nessa alocação, muito embora fechou o contrato, já vai lá e reserva, né? Pelo amor de Deus, para não correr o risco de no dia do casamento não ter esse material disponível. Por outro lado, você vai ter uma mesa bonita para tirar foto, então tem seu lado bom aí disso, tá? Agora, eu sempre digo, na medida em que você puder, vai comprando. Então vamos supor, precisa de 20 peças para montar uma mesa de doces. Maravilha! Então você compra 2 e loca 18. No próximo evento você compra mais 2 e loca 16. No próximo evento você compra mais 2 e loca 14. Você vai gastando menos com a locação e vai investindo no seu próprio material e vai se pagando. Então, você vai continuar cobrando, por exemplo, os R$400 a noiva de locação, só que em vez de gastar 400, está gastando 200, né, na alocação, e 200 está vindo para o teu bolso para pagar o seu próprio investimento. Com o tempo, você vai ter todos os jogos. Foi assim, mais ou menos, que eu fiz. No casamento número 1 foi vidro, eu fui na vidraçaria, paguei tudo baratinho, mas a partir dali eu percebi que eu precisava comprar mais. Então, passou uns meses, eu comprei uma linha branca de MDF, que eu já nem tenho mais, porque saiu de moda, mas enfim, eu usei muito tempo essa linha. Depois eu comprei uma linha dourada, não o suficiente, comprei umas 8 peças. Hoje eu tenho mais de 40, mas naquele primeiro momento eu comprei umas 8, daí fui melhorando, fui misturando com vidros na montagem, com o tempo eu fui melhorando. Depois que eu fui investir numa linha prata, então esse passo a passo também tem que ser respeitado, né? Porque ninguém aqui é milionário e a gente está construindo algo para o nosso futuro. Agora, se na sua cidade as peças não são suas, são do decorador, aí o que eu digo para você fazer? Primeiro, um bom alinhamento sobre que tipo de peças são. O que é importante pra gente? Por exemplo, assim, ó, tá vendo essa peça aqui que tá aqui no meu álbum? Ela é reta, tá vendo? Tem um prato em cima. Então essa peça aqui, ela serve para doces retos. Aqui no caso tem uma bavarois, mas poderia ser um copinho de chocolate, alguma coisa reta. Agora, quando a gente tá falando de peças fundas, né, que são
sopeiras, por exemplo, enfim, que tem um buraco dentro da peça. Deixa eu pegar um exemplo aqui para te mostrar, que daí você visualiza mais fácil. Acho que nesse álbum aqui, ó, peraí, que você já vai entender o que eu quero te dizer. Mas é claro que é no último álbum, né? Não poderia ser no primeiro. Aqui, essa foto aqui aparece bem, ó, tá vendo? É uma cumbuquinha e aí tem um doce de forminha dentro. Então, se é um doce de bolinha e vai numa forminha, esse doce, gente, ele precisa tá numa forminha. Então, um copinho de chocolate, uma bavaroa, por exemplo, já não dá nessa peça. Então, esse alinhamento teu e do decorador tem que ser feito ali uns 15 dias antes. Entra em contato com o decorador, me manda as fotos das peças que você vai usar. Aí eu preciso de 8 fundas e pelo menos 6 retas. Tem? Se não tem, eu preciso ceder um jeito de ter. E aí o que acontece? Às vezes o decorador não tem e não pode resolver teu problema. Então, por isso que eu sempre falo que é importante você, na medida em que trabalha, também ter uma linha de peças que se adeque ao que você oferece. Porque aí você tem a oportunidade de ligar para a cliente e dizer, olha, falei com o decorador, ele disse que não tem as peças suficientes. A gente tem 2 caminhos. Um deles é mudar os doces da sua encomenda para doces que se adequem ao material que o decorador tem. Por isso que a gente faz essa reunião só 15 dias antes, porque muito antes a gente só vai ficar incomodando a noiva, tem que ser realmente mais próximo da festa. 15, 20 dias antes é o suficiente para isso. Ou a segunda possibilidade é você loca comigo o material. E isso vai agregar valor na sua venda. Uma venda que você não faria, você vai passar a fazer por conta desse posicionamento, tá? Então, vale a pena sim, de qualquer forma, a confeiteira ter o próprio material, seja para agregar na venda mais próxima da festa, seja para trazer algo diferente para esse cliente do que encontra no mercado, porque a noiva ela quer a sua festa sendo especial. Então, vamos supor, ela vai casar num restaurante que todas as mesas são com as peças douradas que o restaurante tem. Poxa, se você chega para ela e oferece uma linha prata, pode ser que ela fale, caramba, agora a minha mesa vai ser destaque no álbum do restaurante, a minha mesa vai ser destaque no Instagram do restaurante, porque ela é diferente, né? Então, às vezes vale a pena também, muita noiva preza por isso, então é algo que vai agregar valor no seu trabalho, tá? Vere quanto cobra. Aqui eu inventei esse valor de 400, mas é óbvio que você vai calcular de acordo com os gastos que você está tendo, se você fosse locar, ou se você tem também um proporcional aí de mais ou menos uns 5%, 10% do investimento que você teve com aquela linha de peças, tá? Então, por exemplo, é bem comum uma locação de linha em prataria girar de 900 a 1.200 reais nos preços de hoje, que eu tô gravando esse vídeo aqui em 2024, mas também pode ser menos, uma linha de vidros ou uma linha cristais, às vezes num 400, 500 reais. Você tem que levar em consideração o seguinte, o número de peças é relevante, mas para mim não é o único fator. A distância, as regras do evento, porque quando as peças são suas, muitas vezes o local do evento vai exigir que a retirada seja ao final. Então, meu bem, você tem que incluir no teu preço a tua levantada da cama às 2 da manhã para ir lá buscar às 2h30 esse material. Tá? Por isso que, inclusive, eu sou uma pessoa super defensora do serviço de copeira. Quando eu coloquei esse serviço, eu nunca mais tive que levantar de madrugada para retirar material nenhum. Então, também isso tem que estar dentro do teu custo. Por isso que eu digo, ser uma empresária da confeitaria não é só sobre fazer doces ou montar mesas, é sobre você ter uma visão de negócio e, com isso, lucrar dentro do que é justo. Nunca metendo a faca no cliente, mas sempre fazendo aquilo que é justo para o seu negócio. Fechou? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo, isso me ajuda a engajar para que outras pessoas vejam que esse vídeo é relevante e quem sabe eu consiga chegar aí aos nossos 100 mil seguidores aqui no YouTube. Fechou? Um beijo, tchau, tchau!